Como começar a investir em ETFs em 3 passos simples. Eu vou considerar aqui que o passo 0 você já fez, que foi basicamente criar uma reserva de emergência, ter uma conta numa corretora, num banco, nacional, internacional, da sua preferência. E claro, você já sabe interpretar, escolher e analisar um ETF. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar um vídeo recomendado com 5 passos para você aprender a analisar um ETF aqui no final desse vídeo. Mas vamos considerar que esse passo 0 você já fez, já decidiu. Então já comenta aí para mim se você já investe em ETFs atualmente ou se você ainda está analisando e pensando e por que ainda não começou. Então, obviamente, nem todo ETF é bom, nem todo índice é interessante e nem tudo que é falado se aplica à sua realidade, à sua carteira. Esses aqui são alguns dos ETFs lá do exterior, muitos deles são bons e interessantes, mas nem por isso qualquer um desses vai ser aplicável e útil para você. Você tem que saber, pelo menos, ter essa mínima interpretação para justamente chegar aqui no primeiro passo. O primeiro passo é definir os ETFs e os seus percentuais na sua carteira. Eu sei que você provavelmente, se ainda não investe nada em ETFs, vai manter uma boa parte do seu patrimônio investido em stock picking, fundos imobiliários, fundos multimercado convencionais, tesouro direto, CDBs, até uns CRA, uns COI perdido lá de 2035. Eu sei que você vai provavelmente manter, não tem problema. O importante é começar devagarinho. Mas aqui, o primeiro passo, efetivamente, é você, depois de ter analisado e entendido, é responder para si mesmo. Ok, decidi comprar tal ETF. Beleza. Quantos por cento ele vai representar da sua carteira? Claro, talvez você comece com 1%, talvez com 5%, talvez com 10%. Depende de muita coisa, depende de todo o resto. Mas tenha essa resposta muito clara na sua mente, porque vai ser fundamental para você poder, além de ter uma boa carteira, uma construção interessante, isso vai ser primordial para o segundo passo, mas também para a sua vida como investidor. Aqui, a grande sacada é, realmente é difícil você definir o percentual de um ETF na sua carteira e de todos os ativos como um todo. Isso não é fácil mesmo, mas é preciso ser feito. Porque senão você vai falar assim, eu vou começar a investir. Você vai na animação porque assistiu um vídeo, fez um curso, ok, não tem problema. Mas efetivamente, quantos por cento você vai comprar? E isso é uma coisa muito importante a ser entendida, porque com o passar do tempo, você vai ter que se perguntar o seguinte, vou manter essa alocação ou vou reduzir, aumentar? Porque se você só fala assim, Anthony, eu vi uns vídeos aí do pessoal comentando que tal ETF é bom, então eu vou comprar aquele lá. Cara, não faz isso, mas se você fizer uma escolha sua. Agora, você vai comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas. Então, quantos por cento daquele ativo você vai comprar com base no risco que ele tem para oferecer para você, frente, claro, todos os outros ativos da sua carteira. Com isso bem definido, a gente pode ir para o segundo passo. O segundo passo não é necessariamente você deixar o like e se inscrever no canal, mas se fizer isso eu vou te agradecer bastante, não custa nada e você me ajuda demais. O segundo passo é efetivamente construir o seu plano de transição. O que acontece? Quando você está no seu estado atual, que é a sua carteira de hoje, que não tem ETFs, você provavelmente tem lá uma composição com vários percentuais, com vários ativos, que agora você quer gerar uma alteração, uma mudança. Naturalmente, você deve se programar para fazer isso. Se você vender tudo no mesmo dia e comprar de uma vez só o ETF que você quer, não é legal, não é saudável. Então, o que a gente costuma fazer é construir um plano de transição de carteira. Eu tenho aqui uma planilhinha que ajuda demais, facilita um pouco o trabalho, mas você pode fazer isso também manualmente, não tem problema, tá? Tô só ilustrando aqui como eu gosto de fazer. Inclusive, essa planilha aqui, ela é um bônus e está inclusa tanto no Capital Certo, quanto na nossa plataforma de análises, com as carteiras recomendadas de bônus também, para facilitar justamente esse processo. Por quê? A grande ideia é, quando você decide investir em um novo ativo, que você quer colocar ele na sua carteira, efetivamente, o ideal nunca é você comprar de uma vez só, por diversos motivos. Então, o que a gente gosta muito de fazer é o chamado DCA, que é comprar de pouquinho em pouquinho, mês a mês, aquele ativo, até chegar no percentual que você efetivamente decidiu lá para sua carteira e lá para os seus investimentos. De forma que, quando você está comprando de pouquinho em pouquinho, você não fica tão exposto assim de comprar tudo de uma vez só num grande topo histórico e ficar preso ali com uma posição um pouco ruim. Então, a gente faz o chamado DCA, que é um preço médio calculado ao longo de 6 meses, 12 meses, ou mais ou menos, depende de um monte de coisa, para você fazer ali um preço médio ao longo do tempo e até chegar efetivamente no percentual que você deseja da sua carteira. Então, novamente, a planilha ela ajuda um pouquinho, mas a grande ideia é
você ter aqui a sua carteira atual definida. Aí tem várias formas de fazer, tá? Isso aqui é a planilha como eu fiz pro pessoal, acaba ficando um pouco mais fácil. Aí você vai ter depois a carteira do, enfim, recomendada ou desejada que você quer chegar, então os percentuais daquilo que você já tem, daquilo que você ainda quer ter e assim por diante. E aí, em algum momento, você vai chegar num plano de transição, ou seja, quantos R$ 1.000 ou quantos reais você vai vender a cada mês de alguns ativos ou você vai comprar de outros, se você só está fazendo aportes novos, se você vai ter que se desfazer de alguma coisa, o que você quer manter, o que você quer tirar e assim por diante. Então, o segundo passo, é justamente você planejar aqui o plano de transição da sua carteira, daquilo que você já tem hoje versus aquilo que você quer chegar, que você já definiu lá no passo 1. E logicamente, se você quiser aprender um pouco mais e ter um manual prático de ETFs e investimentos no Brasil, você pode conhecer aqui o Capital Certo, que são mais de 8 horas direto ao ponto sobre análise de ETFs, plano de transição de carteira, todo o conjunto aqui de renda fixa, variável, o meu processo completo de análise de ETFs. Você recebe aqui vários e vários bônus. Tem uma série de mapas mentais, gestão de carteira, a planilha inclusive está aqui dentro, questões comportamentais de investidor e também usando TradingView de forma avançada na prática. Tudo isso para você investir em ETFs de forma ainda mais segura, mais tranquila e se beneficiar dessa ferramenta que é interessantíssima. Não sei se é uma ferramenta, eu diria que é um veículo de investimento. Acho que esse é o termo mais adequado, tá? Então, se você está interessado aí, super acessível, o Capital Certo, tá aí com o link na descrição e no comentário fixado. Bom, então qual que é o terceiro passo? Vamos recapitular. O primeiro deles foi efetivamente decidir quantos por cento daquele ETF que você quer comprar, ou mais de um, se for mais de um, quantos por cento aquilo vai ser da sua carteira, lembra? Então você vai definir os percentuais de acordo com as análises, de acordo com a carteira que você quer seguir, você vai chegar ali num chamado estado desejado. Com esse estado desejado, você vai comparar o seu atual com aquilo que você quer chegar. Então, passo 2 tem um plano de transição. E aqui o terceiro passo, ele é muito simples. Basicamente é executar o plano. Você precisa botar em prática aquelas compras e vendas ou os aportes novos que você vai fazendo justamente naqueles novos ETFs, naqueles novos ativos, através do DCA, mês a mês, para você chegar lá naquele percentual desejado que você estava interessado em efetivamente chegar. E por que isso é um passo tão relevante, tão importante, tão difícil? Porque assim, gente, eu vou falar bem sinceramente para vocês. Primeiro, analisar ETF é difícil? Cara, tem alguns ETFs que é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de experiência, alguns conceitos gerais mais avançados. Porém, se você for pegar ali os principais, os mais famosos, olha, você sabe que tem mais ou menos ali aquela ideia, você conhece a classe de ativos. Tem alguns ETFs que não é tão complicado assim você analisar. E se você está começando, obviamente você não vai começar pelos mais complicados, porque pode ser que nem seja para você. Beleza. Segundo passo. Segundo não, né? Estamos no primeiro ainda, que é definir um percentual adequado. Aí você tem que ter um pouquinho mais de noção de gestão de carteira. Isso pode ser um pouquinho mais difícil, mas você consegue efetivamente chegar no percentual desejado. Agora vamos lá, segundo passo, criar um plano de transição. Também não é a coisa mais, né, não é tão difícil assim, né, pessoal? Pô, você vai vender X% num mês, vai comprar X% no outro, vai fazendo aquele giro, vai devagarinho, mês a mês, tranquilo, tira um pouquinho daqui, bota um pouquinho ali, daqui a pouco você acerta a sua carteira, tá do jeito que você quer, também tranquilo, não tem muita dificuldade. Agora, o terceiro passo, na minha opinião, ele é o mais difícil de todos, porque seguir o plano de transição para o percentual que você definiu com o ativo que você já analisou, isso é difícil, porque ele vai bater aqui, ó, no seu viés, no seu emocional como investidor. E aí você vai começar a se deparar com algumas novidades que vão surgindo no mercado, algumas oportunidades que estão aparecendo. Sejam lá outros ETFs, seja lá stock picking, seja lá um CRA pagando IPCA mais 19. Quem aí já recebeu aquelas propagandas IPCA mais 19? Receba, não sei o que, cara, né? Tipo assim, olha o risco disso, mas enfim. Então, coloquei aqui o S&P 500 como exemplo, porque ele está no topo histórico e agora todo mundo quer falar dele, todo mundo acha ele bonito, realmente está bonito. Mas você não pode se desvirtuar e ficar saindo do seu plano. Então, entenda um ativo, analise ele, defina um percentual, construa o seu plano de transição e execute. Não fica saindo do plano, porque senão você nunca vai conseguir executar essa transição completa, chegar na carteira desejada, conseguir o percentual que você definiu e também as outras classes para ver se realmente você vai ter a consistência de ser um bom investidor ou se você vai efetivamente ter resultados ruins.
Obviamente, quando você está começando uma coisa nova, como os ETFs, é um pouquinho mais difícil, às vezes, do início, sair e fazer esse movimento de inércia que a gente fala. Sair da inércia, sair ali da trava. Então você deve começar com um pouco. Muitas vezes 1% do seu patrimônio, 2%, um ETF de renda fixa, às vezes, que é um pouquinho mais tranquilo, ou algum que é menos volátil, talvez seja um pouco mais interessante. Mas efetivamente, quando você decidir fazer isso, faça com compromisso. Porque senão, a cada 2 meses, você vai ver um novo ativo que está subindo bastante, pode ser um ETF, uma ação, qualquer coisa, e você vai sair do plano. E aí, meu amigo, se você ficar saindo do plano, se você não tem consistência mínima para manter aquilo que você se programou e se comprometeu para si mesmo, para o seu patrimônio, se você não tem competência para se comprometer com si mesmo, cara, realmente talvez investir dessa forma não seja para você nesse momento. Você precisa elaborar um pouquinho mais esses conceitos, ter uma mentalidade um pouquinho mais evoluída, porque sem consistência, seriedade e compromisso com si próprio, porque investir é sobre comprometer-se com você mesmo. Sem isso, efetivamente você vai se enrolar, vai girar a carteira, vai começar a sair do plano, e aí qualquer coisa vai brilhar os olhos, e aí vai acontecer aquilo que todo mundo já ouviu falar, inclusive algumas pessoas já fizeram. Eu já fiz isso, já aprendi a minha lição, é importantíssimo aprender as lições, sempre falo isso. Eu talvez errei até mais do que você que está assistindo. Isso foi bom, porque eu consegui aprender bastante também. Claro que não é para ficar errando, você tem que aprender depois dos erros, né? Aí todo mundo vai se animando, você vai começar a sair do plano e começar a comprar, simplesmente porque achou bonito, sendo que isso não estava no seu plano, não estava nos seus percentuais definidos e muitas vezes talvez seja um ponto ruim para comprar, porque daí se tudo cai logo depois você vai entrar em pânico. Ah, Anthony, mas esse desenho que você fez é meio pessimista. Será mesmo? Não teve gente que comprou aqui porque estava na máxima histórica e depois quando caiu 20% o cara não vendeu aqui? Você acha que não teve gente? Eu tenho certeza que teve gente que fez isso. Inclusive alguns me falaram que iam vender aqui embaixo. Mas o meu ponto aqui é, tem um plano, fica tranquilo, percentuais alinhados com o risco para justamente quando essas coisas acontecerem, você não entrar em pânico. Você vai olhar assim, pô, beleza, caiu lá 20%. Quantos por cento será que eu tenho que comprar para compensar esse ativo que era 4, esse aqui que era 10, esse aqui que era 3? E aí você vai fazendo os ajustes, vai tirando aí a emoção e o exagero da sua carteira dos investimentos e aí fica muito mais propenso a ter sucesso nos seus investimentos. Então tá aqui recomendado o vídeo com 5 passos para você analisar um ETF, que é efetivamente esse passo número 0, né? Antes de tudo isso, você tem que ter analisado e decidido efetivamente fazer o investimento. Aí é uma decisão sua, claro, consulta os riscos, alguns são mais voláteis, alguns são menos voláteis, mas efetivamente é importante analisar antes de comprar. Grande abraço, muito obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.